Nós vamos começar hoje uma série de mensagens, se Deus permitir, sobre princípios de batalha espiritual. Esta é a primeira mensagem, então, sobre esse tema. E o primeiro princípio, e nós vamos ficar no primeiro princípio hoje, é reconheça que a oração é uma batalha. Eu não sei como é a sua vida de oração. Eu não sei se orar para você é uma coisa simples e fácil. Para mim nunca foi. E para mim orar é uma batalha. É uma batalha que eu tenho que vencer cada dia, porque 1000 coisas acontecem na sua hora de orar. E se você marcar bobeira, você muitas vezes não ora, muitas vezes você não se sente à vontade para orar devido a N fatores que podem ocorrer durante o tempo que você separa para a oração. E nós temos que ter consciência, então, de que a oração é uma batalha. Reconheça que a oração é uma batalha. E na batalha você tem que enfrentar o inimigo. E, em primeiro lugar, o inimigo faz oposição constante à prática da oração. O profeta Zacarias profetizou no período pós-exílio. Depois do povo ter ido para a Babilônia e lá ter ficado cativo durante 70 anos, ter sido levado para o cativeiro e lá ficou durante 70 anos. Quando o povo voltou à terra, então Zacarias, Malaquias e me fugiu aqui. Esses profetas profetizaram naquele período. Sofonias também profetizou naquele período. Mas Zacarias 3:1 diz assim: Deus mostrou o sumo sacerdote Josué. Esse termo sumo sacerdote começou a ser usado a partir do pós-cativeiro. Ele não era usado. Ele se refere ao sacerdote. O primeiro foi Arão, e os seus filhos eram sacerdotes, mas serviam sob a liderança dele. E aqui nós temos o caso de um sumo sacerdote, é aquele que era o chefe dos sacerdotes. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, não confundir com Josué lá que sucedeu a Moisés. Depois, Deus me mostrou o sumo sacerdote que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. É impressionante o fato de que o anjo do Senhor estava ali presente naquela ocasião. E quem está ministrando é Josué, sumo sacerdote naquela época. E o anjo do Senhor está do lado dele. Ele estava diante do anjo do Senhor. Mas tinha alguém do lado do sumo sacerdote. E esse alguém era Satanás. Ele estava ali com um propósito bem específico, que era acusar. Acusar Josué. Então, nós temos que entender que quando você vai orar, uma das coisas que o inimigo faz é mostrar a sua indignidade,
a sua incapacidade de orar. E só uma coisa que impede de vencer quando você é acusado. Se você tem algum pecado a confessar, confesse. Se você tem alguma coisa a ser resolvida com Deus, resolva e depois vá em frente na oração. Mas ele vai se valer, se ele puder, de alguma situação que você acabou de viver antes de orar, ou no dia anterior, ou naquela semana, ou que você está vivendo no seu trabalho, na escola, onde quer que seja. Então, nós temos que manter a nossa vida em ordem com Deus. Eu e você não podemos nos dar ao luxo de ter um só pecado sem resolver, porque o inimigo está ali para apontar, para acusar. Primeiro diante de Deus, e depois ali também falando com você, soprando no seu ouvido as suas imperfeições, a sua indignidade. Em segundo lugar, é importante que nós saibamos que o inimigo acusa o tempo todo. Apocalipse capítulo 12, versos 10 a 12, diz: Então ouvi uma voz forte no céu, proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Se você perguntar quando aconteceu isso, eu não sei. Mas o fato é que houve um momento em que Satanás foi expulso dos céus. Possivelmente quando ele se insurgiu contra o Senhor, e quando ele quis estar numa posição tão elevada como a do Senhor nosso Deus. Isso é descrito no livro de Isaías, no capítulo 14, e no livro de Ezequiel, no capítulo 28. Mas o texto diz: o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, aquele que é o acusador foi lançado na terra, e desde então ele não faz outra coisa a não ser, não vou dizer que ele não faz outra coisa não, que ele arma de todo jeito, mas uma das coisas que ele faz é nos acusar diante de Deus. A palavra Satanás significa adversário, significa opositor, significa alguém que é hostil, hostil a você, hostil a mim e a todo aquele que serve o Senhor. Ele é hostil a Deus, e quando, pelo fato de sermos de Deus e estarmos em Deus, nós vamos ter oposição. Então não tem como evitar isso, não temos como fugir disso. Nós temos armas que veremos no tempo próprio, que Deus disponibilizou para que nós usemos para vencer esta batalha. O inimigo acusou Jó diante de Deus. Jó 1, a partir do verso 6, diz: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela.
E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toque em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Nós temos que entender uma coisa. Talvez você estranhe, Satanás conversando com Deus. É preciso que nós entendamos que Satanás está debaixo da autoridade do governo de Deus. E nós temos que entender que Satanás atua com a permissão de Deus. E não cabe a mim nem a você discutir por que Deus fez assim, mas desde que o homem pecou, o inimigo, nós vamos ver isso em outra mensagem, o inimigo ganhou. Deus determinou que o homem, a humanidade toda teria um inimigo, e esse inimigo seria aquele a quem o primeiro casal deu ouvidos, e não a voz de Deus. E desde todas as vezes que eu e você deixamos de dar ouvidos a Deus, nós sofremos imediatamente as consequências da interferência do maligno. Mas a tentação, ele vai tentar o tempo todo. Mas o fato é que vocês veem como eles sugeriu a Deus que Jó era fiel porque ele tinha tudo que uma pessoa podia desejar. Então, o texto diz que, no verso 11, mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Esse é o trabalho do diabo, o tempo todo. Não significa que o que aconteceu com Jó vai acontecer com todo mundo, mas o fato é que ele faz o seu trabalho, o inimigo, e ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. E na minha vida pessoal, eu vejo que Deus usa muitas artes do maligno para me quebrantar. E depois nós vamos ver isso também, como isso acontece, por que acontece, mas eu acho que não vai ser nessa mensagem. Embora parte a gente vai falar aqui. O inimigo se vale do pecado para acusar. Veja que no mesmo texto de Zacarias, capítulo 3, a partir do verso 7. Nós vamos voltar ao que começamos. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Não significa que o sumo sacerdote teve as suas vestes trocadas. Nós temos aqui uma linguagem figurada. Essa linguagem é muito usada no livro de Apocalipse também. Lá no livro de Apocalipse, quando o Senhor fala à igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Não é ouro propriamente dito, mas
aquilo que é puro, para que você seja de fato rico. São valores espirituais. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. É uma linguagem figurada. A nudez na Bíblia é descrita como um pecado não resolvido, não coberto, não coberto mesmo. E aqui diz: tirei as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse, aliás, o anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse: ponham um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus atos. Eu lhe darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. Então, o inimigo se vale sempre de um pecado que eu e você tenhamos cometido para nos acusar. Se esse pecado foi confessado, é importante que eu e você nos apropriemos do perdão e não aceitemos a acusação do inimigo. Ele vai acusar, como se o pecado permanecesse, mas se você já confessou e já deixou, não aceite a acusação. Reconheça que a oração é uma batalha. Em terceiro lugar, o inimigo se opõe constantemente. Daniel capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltsassar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Isso está descrevendo o que aconteceu depois, mas agora vai descrever as minúcias. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. É a única versão que eu achei esse termo, fiquei de luto. Na NVI diz assim: naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. E uma versão, outra, se não me engano é a ARA, diz pranteando. Na realidade, aqui fala do jejum de Daniel. O jejum de Daniel é descrito aqui. Ele jejuou durante 3 semanas, 21 dias. E ele diz o que ele fez naqueles dias. Não comi nada que fosse saboroso. Não provei carne, nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. Nós temos aqui um jejum parcial. Um jejum que não é total, mas ele evitou coisas que ele gostava e que usava. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro na cintura, de ufaz na cintura. O seu corpo era como um berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos eram como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam.
Assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Quem Daniel viu? Daniel viu uma manifestação de Jesus aqui, do próprio Filho de Deus. Nós dizemos isso porque uma visão semelhante a esta, muito semelhante nos seus detalhes, é descrita no livro de Apocalipse, onde a visão é a visão de Jesus Cristo. Apocalipse 1, 12 e 16. Voltei-me para João, o apóstolo, que está na ilha de Pátimos, exilado lá. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como a força, como o sol na sua força. Agora, veja, a descrição é muito semelhante à que nós encontramos no trecho que eu acabei de ler em Daniel. Agora, qual foi a relação que o apóstolo João teve? Foi a mesma ou muito semelhante à de Daniel? Apocalipse 1, 17, 18. Ter a visão de Jesus na sua glória, caía a seus pés como morto. Essa é a descrição de João. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Daniel 10, 10. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Então, quem tocou Daniel, aqui já é quem tocou Daniel. O anjo Gabriel tocou em Daniel, porque aqui não é o Senhor que tocou nele. Ouvi uma voz do homem que vinha das margens do rio Ulai e que gritou: Gabriel, explique a visão a este homem. Veja o capítulo 9, versos 21 a 23. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou para mim. Era hora do sacrifício da tarde, ou seja, às 15 horas. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, ele pediu entendimento. Foi dada uma ordem, eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Agora Daniel 10, 11. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você
dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Desde o dia que ele começou o jejum dele, de 21 dias, em que ele buscou a Deus com o propósito de entender. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Agora veja o detalhe. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Que príncipe é esse? É um principado, uma potestade maligna que se opôs a Gabriel, que vinha em atendimento à oração de Daniel. O que estamos querendo mostrar? Que existe uma batalha espiritual. Enquanto você ora, a batalha está sendo travada nos céus. Poderes que Deus permite. Não me pergunte por quê, eu não sei nada. Só sei dos fatos que a Bíblia dizem. Então, nós temos que lidar com realidades que a Bíblia diz. Não cabe a mim discutir por que é assim, por que não é. É assim, foi assim que Deus fez, e é assim que Deus permite. Nada está fora do controle dele, mas o fato é que houve uma batalha aqui no céu, e essa batalha aconteceu enquanto Daniel estava orando e jejuando, e essa batalha foi ganha na oração. Mas principados e potestades se levantaram para se opor. O texto diz assim, ainda no verso 13b. Porém, vamos ver o verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. O que nós entendemos do texto é que existem regiões que são comandadas por principados e potestades, e que esses principados e potestades se opõem à obra de Deus aqui na terra. E essa batalha só pode ser vencida por meio da oração. Se oramos, nós vencemos a batalha. Se não oramos, quem ganha é o inimigo. Por que Deus faz assim? Para nos levar a orar, para nos levar a reconhecer que não somos nós, é Ele, que não é o meu, nem o seu poder, porque não temos nenhum, mas é o poder de Deus. Porém, Miguel, verso 13b, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei com os reis da Pérsia. Miguel, o arcanjo Miguel, veio para ajudar Gabriel nessa luta. Agora, ele pôde vir. Com a chegada de Miguel, ele pôde ir. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Agora veja o que diz o verso 20 e 22. Ele disse: você sabe porque eu vim, agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Ele teria que enfrentar dois principados, o da Pérsia e o da Grécia. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. A ideia que nós temos é que Miguel era o principado de Deus sobre o povo de Israel nesse contexto. Bom, espero não ter sido confuso, nem trazido nenhuma confusão. Eu sei que não é uma coisa fácil, mas eu espero que você tenha acompanhado. Para você entender o que está sendo dito aqui, é preciso que você esteja com o olho aberto, viu?
ouvidos para ouvir, entendimento para entender. Porque se você estiver viajando por aí, você não vai entender nada. Reconheça que a oração é uma batalha. Em quarto lugar, o inimigo trabalha para dividir e tirar proveito disso. Marcos 3, 24, 25, examinamos num dos cultos bem recentes, talvez há 30 dias atrás, não sei se tanto. Jesus disse: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Existe uma regra em guerra e em qualquer conflito. Normalmente o inimigo procura dividir para conquistar. Coloca pessoas importantes contra pessoas importantes, para que através dessa guerra, enquanto eles estão guerreando, estão se degladiando dentro de um mesmo contexto, então eles não fazem nada do que deviam de fazer. Então, na sua casa, o inimigo vai se levantar, normalmente um cônjuge contra outro, um filho contra um pai, contra uma mãe, ou um irmão contra outro irmão. Enquanto eles estão se degladiando, não há paz e as pessoas não desenvolvem o que poderiam desenvolver. E a pessoa nesse estado não evangeliza, não tem vontade de orar, muitas vezes não lê a Bíblia, o clima não permite. Na igreja, então, isso nem se fala. O tempo todo ele está procurando colocar um contra o outro, para que enquanto essas coisas acontecem, a igreja não anda, a igreja não faz nada. Ele traz medo, traz insegurança, traz uma série de coisas. Mas é só quando você está envolvido com a obra de Deus. Esses medos não acontecem nas outras coisas. Você não tem medo de ir a qualquer lugar. Agora, quando vem para a igreja, você morre de medo de acontecer 1000 coisas. Você vai se contaminar, você vai ficar doente, você vai ser assaltado, vão fazer isso, vão fazer aquilo outro. E você sabe que é isso mesmo. Como vencer essa batalha? Orando, confessando e admitindo: Deus, eu preciso de Ti. Uma interferência. Reconheça que a oração é uma batalha. Em quinto lugar, o inimigo tem propósitos opostos aos que Jesus tem. Texto que todo mundo conhece, João 10, 10. O ladrão vem somente, observe bem essa palavra, somente, para roubar, matar e destruir. É esse o propósito dele. Somente para roubar, matar e destruir. É isso que ele procura fazer o tempo todo. E o que Jesus veio fazer? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é que nós estamos vivendo? Uma vida abundante? Ou estamos vivenciando o roubo, a morte, a destruição? Na primeira epístola de João, o apóstolo João diz que Jesus veio exatamente para destruir as obras do diabo. Então ele veio para desfazer tudo aquilo que o inimigo faz. Nós temos que estar atentos a isso. O inimigo tem propósitos opostos aos que Jesus tem.
Por isso, em sexto lugar, é importante que você reconheça o inimigo. O inimigo precisa ser reconhecido. Tiago 4,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, tudo que Deus faz é bom. Ele não se contradiz. Deus é santo, Deus é justo, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, é longânimo, é benigno, cheio de entranhas de misericórdia, de fidelidade, de mansidão. O fruto do Espírito é uma característica daquilo que Deus é. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda epístola aos Coríntios, não tem referência aqui não, no capítulo 11, versos 2 e 3, ele diz assim: tenho zelo por vocês com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Paulo não está dizendo aqui que as pessoas têm que ser virgem no ponto, porque muitos foram achados por Deus no pecado. Não se trata disso, mas ele está falando do preparo da noiva de Cristo para encontrar com Cristo. Como esse preparo é feito? Através da palavra de Deus, através do Espírito de Deus. E ele estava preparando, ele vinha preparando a igreja, tem preparado. Ele diz: tenho zelo por vocês com o zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês, e ele fez isso através da palavra, para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Agora veja o que ele diz no verso 3: temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Nós temos que estar atentos para o que voz nós estamos ouvindo, que direção estamos recebendo. O que vem de nós vem do inferno ou vem do Senhor? Temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês, a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo, que nós só vamos encontrar em Cristo, na dependência dele. E um pouquinho mais adiante, nesse mesmo capítulo, versículo 14, ele diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Aí você vai dizer: ficou complicado. Aí é importante que eu e você conheçamos a palavra de Deus, porque o inimigo vai nos tentar no nível do entendimento que eu e você temos. E se marcarmos bobeira, nós vamos atribuir a Deus uma coisa que não é de Deus. Ou vamos atribuir uma coisa de Deus ao que não é, a uma coisa de Deus ao que é do diabo. Foi o que nós vimos em Marcos, quando disseram que Jesus expulsava demônios pelo príncipe dos demônios. Então é importante que nós tenhamos em mente que o campo de batalha é a nossa mente.
Filipenses 4:8 diz assim, mostra como eu e você podemos filtrar as coisas que vêm à nossa mente. E quando eu digo mente, é porque o inimigo trabalha na nossa mente o tempo todo, 24 horas. Ele sopra sugestões, ele traz ideias. Eu fico impressionado, muitas vezes eu não estou pensando em nada. Vêm os desejos e os instintos mais baixos que alguém possa imaginar. Eu falo, Deus, o que é isso? Coisas de louco. Como? Não estou pensando nisso, não estou buscando isso, não estou buscando essas coisas e vem. Você tem que entender de onde vem. Deus não manda essas coisas. Veja o discernimento que nos é oferecido em Filipenses capítulo 8, versículo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Isso é verdade? Está na palavra de Deus? Tudo que é respeitável, é um negócio bom, de respeito. Tudo que é justo isso? Tudo que é puro, tem pureza nisso? Ou tem impureza? Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Pensar, nós podemos pensar. Agora, o que é que nós fazemos com o que a gente pensa? Com o que nós pensamos? Eu posso simplesmente dizer, arreda Satanás. Ou não preciso nem dizer nada, simplesmente mudar a minha mente para pensar outra coisa. Mas, se você reconhecê-lo, repreenda. Jesus teve a coragem de dizer isso na cara de Pedro. Para trás de mim, Satanás. Ele não estava repreendendo Satanás possuindo Pedro, mas na mente de Pedro. Porque tu não cogitas as coisas de Deus, mas dos homens. O que você está pensando não vem de Deus. É uma coisa puramente humana. O desejo de Pedro aparentemente era bom, era proteger Jesus, não permitir que ele sofresse nenhum dano. Em sétimo lugar, reconheça que a oração é uma batalha e que o inimigo só pode ser vencido com as armas de Deus. Na realidade, eu queria começar esse tema com essa mensagem, com esse texto que eu vou ler agora, mas nós vamos ter que deixar isso para semana que vem, se Deus permitir. O inimigo só pode ser vencido com as armas de Deus. Eu não posso lutar contra ele. Eu não posso. As armas têm que ser as armas de Deus. O poder é o poder de Deus. O entendimento é o entendimento que vem de Deus. O discernimento é o discernimento que vem de Deus. Então o texto diz, Efésios 6:10, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como é que nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder? Eu só conheço um jeito, é através da oração. Depois ele diz, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Nós não lutamos contra pessoas. Nós temos que entender isso. Enquanto estivermos lutando uns com os outros, nós estamos lutando, fazendo o que o inimigo quer.
Não lute com as pessoas. Não veja o problema nas pessoas. O problema está mais para cima um pouquinho, nas regiões aqui que você não vê nem eu vejo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Contra eles, eu e você não podemos nada, contra essas forças espirituais. Mas o Senhor pode. Você observa que na guerra de Daniel, ele venceu a guerra aqui embaixo, na oração. Se humilhando, não fez nada, ele não levantou uma espada, não levantou nada. Ele só se humilhou diante de Deus. E a batalha foi vencida lá em cima. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está usando figuras que eram usadas numa guerra no tempo do Império Romano. Mas o que ele está falando aqui é de realidades espirituais, que queremos ver, com a permissão de Deus, em detalhes. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E finalmente ele diz: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplicas, e para isso vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A importância da oração intercessória. Devemos estar intercedendo uns pelos outros. A armadura de Deus, para início de conversa, tem 7 itens. O 7º item é a oração. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por isso, o primeiro princípio é: reconheça que a oração é uma batalha. E a gente vence essa batalha orando, 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 se possível, jejuando. Nós não podemos limitar a nossa vida a simples rituais e a simples procedimentos, me falta a palavra, quem me ajuda aí? Litúrgicos, religiosos. Eu estou falando de estrutura, de cumprir o meu dever, de fazer formalmente aquilo que eu tenho o costume de fazer todos os anos, já há muitos anos. Olha, vida cristã é vida com Deus. Vida com Deus é principalmente vida com a carta que Deus deixou para eu e para nós vivermos o que Ele planejou para nós. E oração. Então, nós precisamos estar atentos
E se você não é nem um pouco incomodado pelo inimigo, significa que você não está causando nenhum problema para ele. Mas se você quiser viver a vida cristã, você vai ter oposição. Isso não é motivo para você ficar quieto, acomodado, porque aí você vai viver uma vida medíocre, uma vida miserável. Eu vou encerrar com uma coisa que eu não pensei, mas eu estou pensando agora. Apocalipse capítulo 3, o texto que eu já li anteriormente. Carta à igreja Laodiceia. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Isso fala de valores eternos e que não estragam, não se corrompem. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. Isso para que você deixe o seu pecado e receba o perdão dele. E colírio para ungir os olhos. Enxerga, abre os olhos e enxerga. Abre os olhos e enxergue, a fim de que você possa ver no mundo espiritual. E eu repreendo e disciplino aquele que amo. Portanto, seja zeloso e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, e assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.